Bem-vindos a mais um vídeo e aqui eu vou fazer a versão do desafio do Stitch na versão Papai Noel. Já fiz a versão dele Elfo, já fiz a versão dele Grinch e agora eu tô fazendo a versão dele Papai Noel. Eu vou usar tons de azul, mas eu sempre tento fazer um tom de azul diferente dos tons anteriores, porque eu acho que assim dá um efeito melhor de desafio. Então se vocês for ver esse tom que eu estou usando, ele é um tom de azul, mas um azul um pouco mais claro do que os anteriores. Aproveitando que eu já estava começando pelo nariz, eu já vim fazendo sombreamento com um tom mais escuro. E depois eu vou e esfumo tudo. Dou tipo assim, uma batida só para não sumir a parte do esfumado, sabe? Depois que eu faço isso, eu decidi dar uma iluminada no centro. E aí eu venho esfumando do mesmo jeito, igual vocês estão vendo. Ele praticamente sumiu, então eu só dou batidas, porque aí não some, no caso do esfumado. Depois que eu fiz a parte do nariz, a gente vai pro restante do Stitch. A parte do olho é muito facinha, é só vir com o preto e depois ir pintando tudo e completando, né, esse espaço que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer todo esse preenchimento. E aí a gente tem a parte do nariz e a parte do olho. Eu fiz diferente do que eu fiz os outros, né? Porque no outro eu já começo pela pele do Stitch. Depois que eu fiz o nariz e o olho, agora sim eu vou pra parte do rosto do Stitch. Eu tô usando um tom de azul diferente. E é um tom de azul um pouco mais claro do que os outros que eu usei. E aí eu vou fazendo o contorno e depois que eu faço o contorno eu venho preenchendo. Eu gosto de fazer essa parte de pintura de uma forma bem livre, assim, bem leve, sabe? Só de preenchimento mesmo, eu acho relaxante, eu acho satisfatório. Mas se você quiser realmente só pintar, tem a função aqui no Ibis Paint, que é o lata de tinta. Aí você usa o lata de tinta e depois você vai preenchendo, arrumando algumas partes. Outra coisa que você pode fazer, que eu acho que eu vou trazer tutorial aqui pra vocês, de como dá pra pintar usando balde de tinta sem ter problema, sabe? Sem ter que ficar corrigindo nada. Eu aprendi recentemente e provavelmente eu vou trazer tutorial aqui pra vocês. Mas voltando aqui pra esse tutorial, eu decidi colorir de forma manual. Então eu simplesmente fui preenchendo o contorno que vocês estão vendo e pintando. Preenchendo e pintando. Ó, faço toda essa parte de contorno, como você pode ver. Faço essa parte aqui de contorno para não ultrapassar a parte da barba do Papai Noel, né? Do nosso Stitch Papai Noel, ou Papai Noel Stitch. E aí depois eu venho preenchendo. Normalmente, quando eu vou fazer essa parte de preenchimento, que a gente já tem um contorno todo feito, eu gosto de deixar o pincel maior, assim dá para pintar muito mais rápido. Mas não foi o que eu usei aqui. Depois disso eu criei uma nova camada, vim com um tom um pouco mais escuro. E vou fazer a parte do sombreamento. Eu acho que essa parte do sombreamento dá um baita de um efeito. Eu gosto muito do efeito que dá. E aí eu vou preenchendo assim, ó, do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer a mesma coisa no rosto do Stitch. Eu estava cogitando não esfumar, tanto que vocês veem que eu faço o contorno certinho para não esfumar. Só que depois eu acabei não aguentando e decidi esfumar ele, sabe? Depois que eu fiz esse esfumado, eu achei que tava pouco. Aí eu fui com um tom mais escuro e vim passando por todo o nosso Stitch, como vocês podem ver. Passo aqui pela parte da mão, ou da patinha do Stitch. Aqui eu também achei que eu não ia preencher, não ia esfumar. Aqui também até então eu falei, ah, beleza, eu esfumei o anterior, mas esse aqui não foi esfumar. Mas eu acabei esfumando. E aí eu vou fazendo todo o contorno, como vocês estão vendo. Esse tom aqui que vocês estão vendo, por mais que ele seja escuro, ele não é um preto, ele é um azul. E eu acho legal não colocar o preto e sim o azul, porque na hora de esfumar dá um degradê bem legal. Então, por mais que o tom seja escuro, não é tão escuro, porque na hora de esfumar, o preto vai pro cinza, né? E aqui, ó, quando esfuma, ó, ele fica aquele azul escuro e mais à mostra. Depois que a gente fez isso, a gente tem praticamente o nosso Stitch feito. A gente precisa fazer a parte do azul clarinho da barriguinha dele. A gente tem que fazer também a parte da barba.
A barba eu usei um tom de, vou chamar de branco gelo, digamos assim, mas é um branco um pouco mais acinzentado. Ele parece tá bem mais cinza do que realmente ele é, mas ele não é tão cinza assim, é só efeito, contraste com o azul, sabe? Que fez com que ele ficasse com um tom muito mais acinzentado do que ele realmente é. Mas ele é um tomzinho só mais abaixo do que o tom branco, era só para dar uma nuance a mais. Depois que eu fiz isso, eu venho preenchendo essa parte rente ao rosto do Stitch. Nós já temos a barba do Papai Noel, mas eu queria colocar mais detalhe nessa barba. Então, bora lá colocar mais detalhe nessa barba. Criei uma nova camada, coloquei um cinza mais escuro e vim fazendo aí a parte do contorno da barba do Stitch. A gente tendo contorno, eu decidi fazer essas ondas também na parte de dentro, para dar uma textura maior na barba do Stitch, achei que ia ficar legal. Depois eu venho com desfoque e dou uma batida apenas só para dar uma esfumada a mais, porque senão a gente ia perder totalmente o efeito, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom de cinza muito mais escuro, bem escuro, e vou fazendo realmente só a parte do contorno. E aí eu venho aí com o pincel. Aqui eu até pensei em fazer dessa onda assim, mas ó, quando eu esfumei ficou muito esquisito, aí eu não gostei. Então o que eu fiz basicamente foi desse jeito que vocês estão vendo. Depois disso a gente vai para a orelha do Stitch, e eu não apago esses erros que eu cometo para mostrar para vocês que eu tô sempre tentando, sempre testando, tá? Porque quando eu chego a ficar bom uma coisa, é porque a gente já testou várias vezes. Então, se você fazer sempre as mesmas coisas, não vai sair do teste, sabe? Depois que eu fiz isso, a gente vai dar uns consertinhos, colocar detalhes. E dessa vez o detalhe que eu quis colocar foi esse tom mais claro em algumas partes do Stitch para dar volume. Ultimamente eu tô gostando muito desse efeito. Venho esfumando, na parte do branco eu esfumei bem mais, para dar um efeito. Depois eu venho com o preto. E aí eu achei que tava pouco, né? O contorno, pelo jeito. E aí eu decidi fazer um contorno mais puxado do Stitch. Com um pincel em 3.4. É um pincel razoavelmente fino. Faço esse contorno. E eu acho que eu fiz esse contorno para ele dar um pouco mais de destaque do volume, sabe? Do Stitch. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada e vim com um azul bem clarinho, que quase não vai dar pra ver da parte aqui do peito do Stitch, né? Porque a barba dele acaba escondendo bastante. Depois eu vou vendo as camadas e eu fiz 48 camadas, pensa. E depois eu venho tirando a parte do rascunho e deixando só a parte da line art. E ficou desse jeito que vocês estão vendo. Se inscreva no canal para os próximos vídeos e até!